em vez de você falar um palavrão, você fala um palavrinho. Com aquela raiva toda, desloca aquela raiva. Glória a Deus. Esse glória a Deus aí foi bem específico, não foi? É isso. O ser humano, depois da queda, ele ficou uma caixinha de surpresas. Ele não se conhece. Por causa do pecado que está dominando o ser humano, e algumas coisas trazem juízo. O juízo divino, irmão, amados irmãos, o juízo divino, ele não foi feito para o homem, não. Não foi. Lago de fogo, inferno, não foi feito para o homem, não foi. Não foi. Foi um juízo para os caídos, como nós já falamos na terça-feira passada. Agora, esse inimigo da nossa vida, que é o inimigo de Deus, ele armou laço para derrubar a humanidade. E ele conseguiu. Ele conseguiu desfazer a perfeição que havia no primeiro casal aqui na Terra. E quando esse pecado entrou na humanidade, uma série de fatores, de consequências vieram a este mundo. Pode abrir mais um slide aí. Eu vou citar alguns exemplos aos irmãos, para vocês verem como que eu vou pedir, põe a mesa para mim aqui, que eu vou auxiliar os irmãos aqui na coisa. Essa mão, bota aqui na frente. Ali, mais perto. Isso, obrigado. Eu vou tentar auxiliar os irmãos com os slides. Se você tiver alguma dúvida, você me pergunte, eu vou com calma explicar isso aqui, até porque tem algumas pessoas que são novas aqui na igreja, né? Com a queda do homem, você está vendo ali, entrou o pecado. Quando entrou o pecado, Adão, que vivia Adão, irmãos, para vocês terem uma ideia, Adão era um homem perfeito. Vamos tentar explicar aqui em português que você possa entender quem era Adão. Vou tentar falar sobre Adão. Adão era um homem que fazia sinais. Todos os animais obedeciam a ele. Vocês sabiam que quando Deus criou as feras, leões, tigres, todas as feras, vocês sabiam que eles não eram carnívoros? Eles não eram carnívoros. Eles eram herbívoros. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Você pode ler? Todos os animais que Deus criou, o pecado interferiu não só no homem, mas em toda a criação, inclusive no solo da terra. Tudo foi contaminado por causa da queda de um homem, Adão. O que está escrito em Gênesis 1:31? E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde. Isso, perdão, é o versículo 30. É o versículo 30, perdão. Versículo 30, isso. Todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tem dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Agora sim o 31. E 31. E viu Deus tudo que fizeram. E eis que era muito bom. E foi a tarde de Deus. Você vê que tudo que Deus fez perfeito, bom. Inclusive os animais, eles não tinham a cadeia alimentar deles. Não existia, não é isso que nós vemos hoje. Adão era um homem com uma inteligência tão grande que nós não temos como mensurar a inteligência de Adão. Quem quiser, depois dos slides, eu tenho aqui e passo para os irmãos, se vocês quiserem.
fiz esse estudo aí há um tempo atrás. Como eu precisei dessa introdução para explicar isso para os irmãos, falar sobre o lago do fogo. Então, eu preciso explicar isso aí, a origem de tudo isso. Então, para a gente chegar no Apocalipse, eu preciso que vocês entendam isso aí. E muita gente pensa que Deus é um carrasco, né? Não é. Deus não é um carrasco. Deus é um pai. E um pai amoroso. Um pai que quer um filho, o melhor para o filho. Mas com a entrada do pecado, houve uma alteração generalizada. Tudo foi modificado. Tudo que você pode imaginar foi modificado. Inclusive, não existia morte. A morte não existia. O império satânico que ceifa a vida das pessoas não existia. Não existia morte. O ser humano foi criado eterno. O homem foi criado eterno. Não morreria. Inclusive, ele tinha na árvore da ciência do bem e do mal, no meio do jardim, tinha ao lado dela a árvore da vida. Que enquanto eles estivessem se alimentando da árvore da vida, nunca morreriam. Eram humanos mais eternos. Agora, eles escolheram desobedecer e, consequentemente, o pecado entrou. E com a entrada do pecado, houve uma disciplina. Deus havia dito para eles: o dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Eles não sabiam o que era morte. Não tinha noção, não tinha consciência daquilo. Porque eles estavam vivendo num estado de inocência. Né? Eles não estavam ainda num estado de consciência, não sabiam. É igual a criança. Tem algum bebê aqui? Algum bebezinho? Aqui perto da gente? Não tem. Nenhuma criança de colo. Tem? Uma criança de colo? Ele está dormindo, né? Então deixa ele dormir. Essa criança tem quantos meses? 1 ano. Ele é inocente. Mas, ainda um pouquinho menor, quando ele não sabe diferenciar o que é certo do que é errado, você pode observar essa criança no estágio que ela está da inocência. Se você der veneno para ela comer, ela come? E se você falar assim, é veneno, ela continua comendo? Sim. Por quê? Ela não sabe. Ela não sabe. Você fala para ela, é veneno, eu vou falar que é chocolate, para ela é a mesma coisa. Não tem consciência daquilo. Então, o pecado fez isso. Derrubou o ser humano. E Deus criou uma disciplina. Separação. Opa, eu não posso deixar o que é justo com o que é desobediência. Aí criou esse impasse terrível. Pode ir mais para frente um pouquinho, depois eu volto aí nesse slide. Pode ir. Quando o ser humano ele estava no jardim da inocência, pode abrir mais um. Ele foi criado por Deus perfeito. Ele vivia em comunhão com Deus. Ele estava com o espírito, a sua alma e o seu corpo em perfeita comunhão com Deus. Ele tinha ligação direta. Deus falava com ele todos os dias. Todos os dias Deus descia e falava com o ser humano. Conversava com ele. Dialogava com ele. Todos os dias. Agora, quando ele caiu e quebrou essa aliança, ele entrou no estágio de desobediência. Vocês podem abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17? Depois de Gênesis 3, 6. Pode fazer isso? Pois não, irmão. Face a face, Adão era perfeito. Não havia nada que impedisse a sua comunhão perfeita. Deus com ele estava em plena atividade, plena comunhão. E interessante que Adão, para vocês não terem ideia, quem era Adão? Vocês acham que Adão conseguiria andar por cima das águas? Adão andava por cima das águas? Sim ou não?
Sim ou não? Fala sim. Sim. Você vai falar não, eu vou te entender. Ele andaria por cima das águas tranquilamente. Tranquilamente. Não existia nada que ele não pudesse fazer. Apesar de ser humano, mas ele tinha o poder da inocência na sua vida. Os peixes, os tubarões, os grandes animais, ele tinha acesso a eles? Adão tinha acesso a tudo isso? Tinha. Ora, Deus disse para ele dominar sobre tudo. Dar nome e dominar tudo. Isso significa que Adão chamava os bichos lá e eles obedeciam tudo. Exatamente como ele pedia. Domínio total. Mente perfeita. Mente santa. Pura. Domínio total. Leia. O Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Pois é. Só que eles desobedeceram e comeram. Volta lá nos slides. Tiago, capítulo 1, versículo 4 e 5. Alguém pode ler para mim? Alguém? Não precisa todo mundo ler, não. Tiago, capítulo 1, versículo 4 e 5. Pode deixar isso, pode deixar aberto aí. Eu vou pegar as mãos aí. Quando ele caiu, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, mas vou voltar a repetir. Adão caiu morto quando ele comeu o fruto proibido? Não. Ele caiu morto? Não. Eva caiu morta? Não. Então o que foi que morreu? O que foi que morreu? O que foi que morreu? Porque as pessoas interpretam a palavra morte erroneamente. Morte não é o fim, não. Ah, morreu, acabou. Negativo. A morte é apenas uma separação. Na verdade, quando ele pegou o seu espírito, que era o elo de comunhão com Deus, de ligação, ele estava agora comprometido. Perdeu a comunhão. Então, ele que antes era governado pelo Espírito, agora passou a ser governado pela alma. Esse governo aqui é que vai levar ele no buraco. Leia lá, quem achou Tiago 4 e 5, perdão. Tiago 1, 4 e 5. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não manda em outros seria nada. Esse elo de comunhão interrompeu, quebrou, não perdeu. Tudo aquilo que ele tinha, perdeu. E ele passou então a ser governado pela alma. Pode seguir mais um slide aí, por favor? Isso. Continua, pode já falamos sobre isso. Pode ir mais um. Pronto, mais um. Pronto. Deus então estabeleceu um plano para resgatar este homem caído. O que foi que aconteceu no Jardim do Éden quando eles pecaram? Primeiro, Adão foi lá, arrumou folha de árvore, viu que estava nu e cobriu com as folhas da figueira, fez vestimenta para ele, fez vestimenta para Eva, mas resolveu o problema? Não. O que Deus teve que fazer? Não, antes de tirar do jardim.
antes de tirar do jardim, Deus fez um sacrifício. O que é que Deus fez? Matou um animal, um cordeiro. Para que Deus matou um cordeiro? Para quê? Para cobrir a nudez. Foi a primeira morte física, porque espiritual já quem mais. A morte física do animal, aquele cordeiro já era um tipo de Cristo. Por que Deus matou aquele cordeiro? Para cobrir a nudez do homem. Aí você não me pergunte do tamanho que era a roupa deles. Alguém está dizendo assim, aquela época o cordeiro era bem grande, pode ser. E alguém fala assim, mas também Deus é poderoso para fazer esticar a roupa lá tudo. Mas não me pergunte que tamanho que era essa roupa. A vontade que vocês têm é que me perguntar, não é? Um dia um adolescente chegou para mim e perguntou, mas também, cara, explica para mim. Aqui na igreja, tá? Que tamanho que era a roupa dela, não, né? Ele vai perguntar para ele quando você chegar lá. Eles são cheios de onda, gente, não é? Mas veja bem, então Deus fez um plano para cobrir a sua nudez, o seu pecado, e fazer uma restauração, e traçou o plano para o homem. Vou fazer isso para te livrar. Foi onde Deus colocou os 4 passos que completa a salvação. Essa palavra, na teologia que o pessoal faz aqui no curso, quem quiser saber mais, se matricule, para saber mais a fundo, chama-se soteriologia, a doutrina da salvação. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque as pessoas criam muitos caminhos para tentar chegar a Deus, mas só existe um. Então esses 4 passos aí é justamente o que nós precisamos, justificação, regeneração, santificação. Bom, justificação. Jesus morreu por nós, correto? Sim. Romanos capítulo 5, versículo. Alguém lê esse versículo, porque eu não quero que tire o slide da. Alguém abre a sua Bíblia e lê para mim com voz bem alta, fica de pé e lê. Romanos 5, 1 e 2. É um texto que todo mundo já sabe, né? Lê bem alto. A justificação já foi feita? Estamos justificados? O que eu tenho que fazer para ser justificado? Pastor Ginaí, o que eu tenho que fazer para ser justificado? Aceitar Jesus como meu Senhor, meu advogado, porque Ele já morreu em meu lugar. Então agora o que eu tenho que fazer? Crer. Pela fé, estou justificado. Aquela jovem ali, Uli, difícil, né? Uli. A Uli, domingo, acabou o culto, ela falou, eu quero entregar minha vida para Jesus. Glória a Deus. Esse ato que você fez, de crer em Cristo Jesus como seu Salvador, garantiu para você diante de Deus, porque existe aqui uma potestade, ou seja, são dominadores espirituais que estão à nossa volta e a gente não está vendo. São seres espirituais. Quando você decidiu, aquilo ali vai servir de testemunho, porque você creu que Jesus é o Filho de Deus e é o Cordeiro que Deus matou. Em tese, né? Ele foi sacrificado
para cobrir a nossa nudez por causa do pecado. Quando você aceitou Jesus, você cumpriu Romanos 5:2, 5, 1 e 2. Justificado. Você está justificado do pecado. O que é justificação? Olha, quem já chegou atrasado no serviço aí? Todo mundo? Você já chegou atrasado? Você chegou atrasado, quando você chega atrasado, você perde alguma coisa? Se for injustificado. Se for injustificado, eu perco. perde. Se for 5 minutos, mais de 5 minutos, perde a hora. Se for mais de algum tempo lá, perde o dia. Se tiver feriado na semana, você perde o dia e feriado. É isso? Lei do CLT é assim. E às vezes o cartão. Se não for justificado. Agora, se você justificou a sua chegada lá, atrasada, você perde alguma coisa? Não, está justificado. Não tem mais nenhuma culpa do pecado. Por quê? Porque Cristo te justificou. Porque você crê nele. Então, quando você crê nele, tem um livro lá no céu, chamado Livro da Vida. E quando a pessoa crê em Jesus, o nome dessa pessoa vai ser escrito neste livro. Glória a Deus, aleluia. Foi isso que Jesus falou para os discípulos um dia, quando uma multidão de discípulos chegou contente, porque demônios submetiam a eles, curas, paralíticos e demônios eram expulsos. Eles, aleluia, olha Jesus, que coisa maravilhosa. Jesus disse: vocês estão alegres porque os demônios se submetem a vocês, porque os paralíticos andam, porque as pessoas são curadas? Negativo. O propósito não é esse, não. Alegrai-vos antes do vosso nome estar arrolado no céu. Isso que é importante. Porque todas as pessoas que foram curadas há 100 anos atrás, onde eles estão hoje? Há 200 anos atrás. Querido, se Jesus não voltar daqui a 100 anos, onde você estará? Ué? Ele está com o nome lá. Se não tiver com o nome lá, trata de acertar. Passe lá. Regenerar. O que é regeneração? Bom, justificou. Bom, existe um trabalho divino. Esse é o trabalho de Deus. Deus foi lá e bateu o carimbo. Você chegou atrasado no serviço, você faltou o serviço, você não foi trabalhar, mas Deus foi lá e bateu um carimbo. Justifiquei. Está justificado. Criando meu filho, está justificado. Segundo, agora tem algumas coisas que compete a nós fazer. Porque a salvação, queridos, não é uma aliança incondicional, não. É uma aliança condicional. Eu tenho que fazer a minha parte. A primeira coisa que eu tenho que fazer é crer. Eu crio, não crio? Pronto. A segunda coisa, João capítulo 3, versículos 4, 5 e 6, alguém me lê para mim com voz bem alta, por favor, para todo mundo ouvir. Mais alto. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Fica de pé e olha para a igreja e leia bem forte.
É carne. Agora, quem nasce da natureza espiritual é espiritual. Jesus falou para Nicodemos que tem que nascer de novo. Como é que eu posso nascer de novo? Bom, volta lá naquele slide onde estava Adão. Aquele segundo, terceiro slide, por favor. Eu quero mostrar um negócio para você. Mais um. Isso aí. Quando nós entramos nesse estágio de consciência e perdemos a salvação, o nosso espírito ficou comprometido e perdeu a comunhão com Deus, então o Cordeiro morreu em nosso lugar, Deus justificou a nossa vida, nos justificou, né? E agora Ele nos deu uma reconciliação outra vez. Bota mais um slide agora, o primeiro slide colorido. Isso, mais um. Aí. O pecado que dominava a gente e fazia uma separação, que nós não tínhamos mais a comunhão com Deus, agora ele foi justificado do pecado. Então o Adão, primeiro, foi feito alma vivente, mas o segundo Adão foi espírito vivificante. Se o primeiro Adão, terreno, pecou e caiu, o segundo veio e restaurou e colocou a gente em posição de novo de igualdade perante o Senhor nosso Deus. Volta lá de novo, vamos seguir em frente. Nós somos justificados, regenerados e santificados. A santificação, vem lá, mais para frente. Isso, aí, passa um. Aí, Salmo 40, versículos 2 e 3. Chega de pé, irmã, vira de lado para todos os irmãos ouvirem. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e formou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Muito bem. Esse processo de santificação, bom, eu já fui regenerado, nasci da água e da palavra, do Espírito, que é a palavra de Deus. Se eu já fui regenerado, fui justificado e regenerado, a regeneração é um ato contínuo ou é um ato imediato? Uma pergunta para vocês. A justificação é um ato imediato. E a regeneração? É um ato contínuo. A regeneração é um ato contínuo ou é imediato? Regenerar. Contínuo ou imediato? Regenerar, você vai fazer. Santificar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vamos fazer um paralelo aqui. Essa criança, vou aproveitar o Evandro hoje aqui, ser a nossa cobaia. Como é que ele chama? Quando o Miguel foi gerado no ventre da mãe, ele foi gerado já um ser humano? Sim ou não? Sim. Quando ele foi gerado um ser humano. Perfeito. Foi gerado. Agora. A regeneração é um ato imediato quando a pessoa se converte. É um ato que quando a pessoa aceita Jesus e crê na palavra de Deus, imediatamente ele passa a fazer parte da nova família. Ele tem duas naturezas. Lembra que eu falei que o Espírito agora tem comunhão com Deus? Então ele foi imediatamente ligado. Agora tem um processo aí. Tem um processo. Qual é o processo? Bom, quanto tempo tem essa criança? O Miguel. Quanto tempo? 1 ano. Quando o Miguel nasceu, já faz 1 ano atrás, ele sabia o que sabe hoje? Não. Daqui a 2, 3 anos, vocês acham que o Miguel vai ter um crescimento intelectual? Sim. Logicamente.
esse processo do crescimento, do novo nascimento, nós vamos chamar ele de santificação. É um processo que nós precisamos agora sim. Ele é um processo gradativo e progressivo, que nunca vai parar até a volta de Jesus. Porque você já nasceu da água do Espírito, imediato. Mas a santificação, ela é um processo contínuo. A pastora Ruth quer fazer uma pergunta. Vocês deixam ela fazer pergunta? É complicado. A minha pergunta é essa: tem como uma pessoa ser justificada sem ser regenerada? Ela está fazendo uma pergunta para mim ou para todo mundo? O ensinador. Por exemplo, uma pessoa pode ser justificada sem ser regenerada. Vocês acham que tem Não como? ser vice-versa. Eu posso responder o que eu penso? Eu penso, pastor David, que uma pessoa não pode ser justificada se ela não for regenerada, e não pode ser regenerada se não for justificada. É um processo. Ele é primeiro justificado. Primeiro é justificado. Uma depende da outra. Uma depende da outra. Exatamente. Uma depende da outra. Regenerado. Nasceu da água do Espírito. Nasceu outra vez. Agora ele tem duas naturezas. Antes ele só tinha uma. O homem, ele é representado de três maneiras. Paulo aos Coríntios, quando fala a igreja de Corinto, ele cita o homem em três características diferentes. Ele fala sobre o homem carnal, ele fala sobre o homem natural, e ele fala sobre o homem espiritual. Tem diferença? Tem ou não tem? Tem. Claro. Por causa do ladrão da cruz. Sim. Imediatamente. Gente, na hora. Ele na hora. Vivia. Se ele tivesse vivo, ele teria que passar pelo processo do batismo. É lógico. É lógico, é uma pergunta lógica. Acontece junto. Só que uma cresce, a outra não. Da santificação. Isso aí. Pastor, como se a justificação fosse. A glorificação. Deixa todo mundo ouvir. É como se a justificação fosse Deus em relação a gente, a obra de Deus fazer isso com a gente, a regeneração já é mais nós em relação a Deus. Isso É um processo duplo de significado interessante, ó. A colocação muito sábia, porque a justificação é justamente Deus fazendo esse processo vindo da parte dele. Volta a ter. Então, automaticamente, a sua comunhão com o Espírito Santo vai promover. Exatamente. Porque à medida que você veio aqui na igreja hoje, terça-feira, para ouvir a palavra, não é? É o processo de santificação que você já teve lá atrás, quando você foi regenerado. Porque a palavra é agora o nosso alimento espiritual, a palavra de Deus. Não é isso? É isso. Então, quando você vem comer a palavra, você está fazendo cumprir o processo de santificação na sua vida, que é um processo progressivo, gradativo. E Hebreus foi assim, falou o seguinte: o irmão que pregou na sexta-feira aqui falou incisivamente sobre a paz e a santificação. Seguir com e a Santificação. sem a qual Ninguém terá o Senhor. Gostei muito desse congresso dos olhos, muito edificante. Glória a Deus. E o último processo que nós estamos aguardando, né, é a glorificação. O que é a glorificação? O que é a glorificação, Silas? É forte.
O que é a glorificação? Abra sua Bíblia aí, alguém abra sua Bíblia aí, em 1 João capítulo 3, verso 2. Mas tem um versículo muito importante em Romanos capítulo 8. Até eu pedi a Ginaí que me ajude aí, Ginaí, que eu não citei esse versículo aqui, mas é importante. O capítulo 8 de Romanos fala sobre a natureza que ainda geme, e acha esse versículo para mim. É capítulo 8 de Romanos. Pode ler, pastor. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Não é manifestado ainda o que nós havemos de ser, porque ainda o processo da glorificação não foi concluído. Quando é que ele vai ser concluído, Marquinho? Quando Jesus vir buscar a sua igreja. Você vai receber um novo corpo, glorificado, glória incorruptível. É isso que Paulo falou em Coríntios capítulo 15. Quando o que é mortal se revestir da imortalidade, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Então podemos dizer: tragada foi a morte pela vitória. É muito comum a gente ouvir pregador falar, eu já ouvi, falar que quando Jesus morreu naquela cruz, o inferno entrou em festa. Ao contrário, foi a derrota. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Vou botar aqui e falar sobre isso. Inferno. Antes, conclui para mim. Você achou para mim o versículo? Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. Ele vai ler o texto aqui. Preste bem atenção nesse texto. Romanos 8, a partir do 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção da alma já foi feita. Quando nós somos perdoados, nós somos justificados. Quando fomos justificados, fomos regenerados. Quando fomos justificados e regenerados, estamos sendo santificados. Isso aqui é um processo que Deus nos deu de presente para que pudéssemos ter o direito de estar em comunhão com Ele outra vez. Pode. Todos os irmãos que querem, podem fazer perguntas. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, o Fábio responde. Uma dúvida pode ser que seja ignorância minha, mas Sim. eu vou perguntar. O ladrão da cruz, ele, o Senhor falou para ele, ainda hoje está comigo no reino do céu, não é isso? Ele não passou nem pelo processo da justificação, passou. Porque é imediato. Passou, é imediato. Por exemplo, não é cristão, está ali no meio da morte. Se ele ali aceitou Jesus, É imediato. 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 Só foi o plano divino. Embora. Tem uns camaradas. Depois das aflições. Tem uns camaradas que Deus tem misericórdia dele. Ele desvia muito, né? Então, esses camaradas que desviam muito, aceita Jesus, de repente desvia. Esses camaradas correm um sério risco de um dia ele aceitar Jesus, sair na porta da igreja e morrer. Para ele não perder a salvação. Fala, meu irmão. Sim.
Agora, essa questão do batismo, né? Batismo nas águas, escute bem, batismo nas águas não salva ninguém. Oi, ei, está me ouvindo? Sem questionamento? Melhor. Pastor, ensina a última palavra aqui. Sim. Essa questão da regeneração, que é a metanoia, né? É a mudança de Mudança. entendimento. Mudança. É justamente o que o menino falou sobre a nossa ação diante de Deus. As pessoas às vezes estão confundindo regeneração com mudança de atitude, mudança de vida, mudança de pensamento, que vai vir através da santificação. O ladrão da cruz, ele, quando morreu lá, ele falou assim: ó, eu sou digno, ele aceitou o preço. Então ele já houve uma regeneração. Quando Pedro falou sobre o novo nascimento, o apóstolo Pedro, ele disse que a semente do novo nascimento é a palavra. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, ele fala, se não me falha a memória. 1 Pedro 1, 23. Sendo de novo gerado. Né? É isso? Pela semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus, é uma semente que entrou no meu coração, me deu a chance de voltar outra vez a ter comunhão com Deus. Por quê? Quando nós aceitamos a Jesus, a primeira coisa que nós fazemos é reconhecer que somos pecadores. Quando a gente reconhece, eu sou pecador, eu preciso de um advogado. Quem é o meu advogado? Jesus. Não salva, mas é necessário. É uma das ordenanças. Foi dita há um minuto atrás aqui uma coisa que me fez lembrar. Eu posso falar um minuto? Vai. Nem isso. Um rapaz do Porto Canoa, ele era assaltante de banco, ele era traficante, e nós trabalhamos com ele. Nessa época eu era membro da Igreja Batista Betel. Então esse rapaz aceitou Jesus. E ele sempre andou no pico na vara, né? Ele era preso, o juiz liberou. Deixou ele ficar em casa. Os documentos dele ficaram presos. Nós conseguimos que o juiz liberasse os documentos dele para ele trabalhar. Esse rapaz, arrumamos para ele lá em Vila Velha. Ele trabalhava num restaurante como garçom. A mulher dele molhava a roupa dele para ele não ir para a igreja. Ele costumava chegar na igreja de calção. Falava comigo assim: eu posso entrar? Eu falei: pode. E ele ficava ali, rapaz, a gente via aquela luta que ele estava tendo em seguir Jesus. Um mês depois, esse rapaz foi assassinado na porta da casa dele. Era 2 tiros na cabeça dele. E à noite, fomos na casa dele, naquela época o povo ainda ficava em casa, hoje não pode ficar mais, né? Então eles pediram para me dar uma palavra. Aí eu falei, olha, esse rapaz, ele sempre deu perigosamente, né? Mas Jesus teve compaixão dele, né? E hoje temos certeza de que ele estará no lugar, né? Pelo Senhor Jesus. A esposa dele falou: mas como? Ele morreu desse jeito? Eu falei: olha, é a forma que ele deu. Ele sempre deu perigosamente. Não importa como ele morreu na terra. Importa que ele morreu para essa vida e com certeza. Graças a Deus que ele morreu, porque senão ele deveria estar até hoje. Talvez ele não resistisse. Tinha desviado. Esse camarada morreu justamente porque senão ele ia desviar. Uma mulher dessa, uma mulher dessa, não precisa ter cabelo na pior. Você mora junto com o Satanás. Só o sangue de cordeiro, só a carne. Nem eu tenho uma coisa dessa, né? Essa transformação que a gente tem que passar por ela, irmão, olha, veja bem. Como o ser humano é mau, a natureza é má, a natureza é maligna, nossa carne é terrível. E a gente vive de vez em quando escorregando, porque somos pecadores. E interessante
E nós temos o amparo da palavra de Deus para nos deixar mais tranquilo um pouco, porque nós temos consciência de que somos pecadores. E aqui nessa mensagem, o evangelista Marcelo, no sábado, falou sobre a questão da vestimenta. Ele falou justamente da santificação por meio da vestimenta. E ele disse que a vestimenta que alguém chegou para ele, determinou, ele deveria usar 2 camisas, era para ele ser mais santo. E ele entendeu que aquilo não ia deixar ele mais santo. A vestimenta não deixa você mais santo. Não deixa. E nem menos santo. O que deixa você santo ou não é a palavra de Deus. Quem nos santifica É a palavra. Glória a Deus, aleluia. Não é isso? Então, à medida que nós vamos nos chegando próximo de Deus, que é esse processo de santificação, e essa santificação, um processo que nós vamos subindo, galgando os degraus e vamos nos aproximando de Deus. À medida que eu me afasto do mundo, eu me aproximo de Deus, eu vou me tornando mais santo. É igual aquele menino que chegou para o pai e falou assim: pai, que tamanho que é Deus? Já ouviram isso, né? Que tamanho que é Deus? Aí o pai dele falou assim: olha, viu passar um avião e falou assim: filho, que tamanho é aquele avião? Ah, pai, ele é tão pequeno. Aí o pai pega ele e falou assim: então vamos comigo no aeroporto. Aí, chegando no aeroporto, ele chegou perto do avião e disse assim: meu filho, que tamanho que é esse avião? Ah, pai, esse avião é muito grande. Ele falou assim: é Deus, meu filho. À medida que você se aproxima dele, você vê o tamanho que ele é. Quanto mais distante você está dele, você não tem noção do tamanho que ele é. Mas quanto mais próximo você fica dele, mais santo você fica, você vai ver quem é ser Deus. Então, veja bem, esse processo fez com que o homem tivesse capacidade de sair do mundo de pecado e agora viver para Deus, apesar de não perdermos a consciência de que somos pecadores. Fala que eu quero ouvir. Pecadores. Somos pecadores. Eu sou santo. Não, você não é santo não, meu querido. Você é santificado. Você é um santo que não é santo por causa de você. Você é santo por causa da santidade de Deus, de Jesus que está em você. É o Espírito Santo de Deus que está na sua vida, que você pode até ter aquele título de santo, mas na verdade você é um grande pecador como eu. E não adianta esconder essa verdade, porque quando a gente chega diante de Deus, acabou. Tudo nu e patente diante dele, acabou. O homem pode até vestir 2 camisas, 10 ternos e achar que aquilo ali vai deixar ele santo, mas não, meu querido. Quando chega diante de Deus, está tudo nuzinho. Acaba a vaidade de todo mundo. É isso? É, filho? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, não tem coisa melhor que você ter paz. Temos paz com Deus, é a coisa melhor que tem. Você chega, se dobra o joelho. Você sabe, olha, quando a gente chega diante de Deus, você dobra o joelho para orar. Meu Deus. Quando você dobra o joelho para orar, você vai entrar na presença de Deus. É a coisa mais prudente do mundo. A gente chegar e dizer assim: oh, meu Deus, eu sei, tenho consciência que eu não mereço isso. Mas eu estou aqui, adentrando na tua presença, por causa do sangue de Jesus, nosso Salvador. Quando você fala isso com a sua alma, né? Porque a alma, ela tem sede de Deus. A alma tem sede de Deus. Quando a gente canta, vocês que são louvouristas, você sabe disso. A alma, ela tem sede de Deus, ela tem prazer em cantar, adorar, louvar.
Porque ela tem sede de Deus. Davi dizia assim: olha, eu prefiro estar um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar qualquer. Preferi estar à porta da tua tenda, Senhor. Porque a alma do ser humano, ela tem sede de Deus, ela tem prazer de ficar perto de Deus. Apesar de sermos pecadores, nós temos a alegria em poder saber que Deus nos aceita. Essa comunhão, isso não tem preço. Não é? Então, quando a gente chega diante de Deus, consciente que somos pecadores, mas também conscientes que nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado. Glória a Deus. Aí eu posso entender o porquê que o escritor aos Hebreus, ele dizia no capítulo 9 que o altar, meu Deus, que isso aí? O que é isso? O altar de incenso, meu querido, ele tinha que estar fora do Santo dos Santos, mas o escritor aos Hebreus diz que o altar de incenso estava dentro do Santo dos Santos. Quem não tem conhecimento da palavra de Deus não sabe o que isso significa. Mas você que estuda a palavra, que está comendo a palavra, que está recebendo a santificação por meio da palavra, sabe, é porque o altar de incenso, ele está dentro do Santo dos Santos, porque a parede de separação, que era o véu, foi rasgado de cima a baixo. Glória a Deus, aleluia. Jesus, Glória a Deus. Tirou Aleluia. Você pode entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Glória. É porque nós merecemos? Jamais. É por causa da misericórdia de Deus que te alcançou e fez de você um pecador remido. O que é pecador remido? O que é pecador remido? Antigamente, na época que existiam os escravos eram pessoas que eram vendidas nas feiras de escravos, pessoas que eram tratadas como animais, e alguém ia lá, pagava um valor e adquiria aquele ser humano e era levado para a sua casa para trabalhar sem salário, sem nada, a troco de comida, roupa e algumas coisas. Era escravo. Mas existiam algumas famílias que davam liberdade para esses escravos. O que eles faziam? Eles iam lá, encontravam um escravo trabalhando sem salário, sem direito a nada. Eles compravam aquele escravo, tiravam ele da escravidão e davam uma carta para ele: sou livre, você foi remido. Você tinha um remidor que tirou você debaixo da escravidão e te deu liberdade. Hoje você pode seguir o seu caminho. É alforria. O que é isso? Jesus veio aqui neste mundo e te comprou da escravidão satânica. Irmão, não vai dar tempo de terminar hoje. Terça-feira que vem, se Jesus não voltar, eu quero mostrar para vocês que o que o valente fez, tomando conta desse mundo, mas também eu quero dizer para vocês o que o mais valente do que ele fez entrando neste mundo também. Glória a Deus. Hoje não vai dar, eu vou encerrar. Só muda mais um slide aí para eu mostrar para os irmãos. Isso. Pode abrir tudo aí, pode abrir. Terça-feira que vem, eu vou falar sobre esse trabalho que o Espírito Santo de Deus fez na nossa vida e mostrar para vocês como é importante estar ligado na palavra de Deus em Cristo Jesus. Tá bom, irmãos? Vamos ficar em pé. Glória a Deus.